E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tech Talk Verso. Hoje teremos um episódio diferente porque eu irei mostrar um pouco sobre mobilidade elétrica. Eu trouxe aqui algumas variedades de dispositivos e de veículos elétricos para poder falar um pouco da vantagem e desvantagem de cada um deles. Então, aqui eu trouxe dois patinetes elétricos, um da Tomate e outro da Xiaomi. Também tem um longboard elétrico, que ele também usa pneu. Aqui, e como ele é off-road, então ele é um pouco mais alto, ele consegue ter uma dinâmica maior entre diferentes terrenos. Ele é bem interessante porque ele é super divertido de andar. E dependendo da velocidade que você anda, ele é um pouco perigoso também, porque se você chegar a 30 km por hora num lugar onde você não tem onde segurar, não quero imaginar cair. Aqui também tem uma moto elétrica da Watts, tem uma performance bem legal, ela é bem dinâmica. Só que tem prós e contras que eu irei falar mais pra frente. E também eu trouxe aqui para vocês um BYD Dolphin, que ele é um carro elétrico. E graças aos meus amigos Thaís e Maurício, prestaram aqui para gravar o vídeo. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Então, vamos para o próximo take para poder falar um pouco mais sobre os dispositivos. Nos vemos lá. Bom, então para começar, eu vou falar aqui do mais barato para o mais caro. Vou começar aqui com o patinete da Xiaomi, que pela minha experiência, ele foi talvez um dos melhores, de melhor custo-benefício. Nesse daqui, na época, eu paguei R$ 2.990, aproximadamente, eu acho que é isso. E eu vou falar alguns prós e contras aqui dessa belezinha. Primeiramente, os prós dele é que ele tem uma ótima performance, ele é super confortável, ele é super resistente, e ele também é resistente à água, se você passar alguma poça sem querer. Nunca aconteceu dele estragar e nem dar nenhum tipo de dano considerável, ou nenhum dano, na verdade. Só que ele tem um contra, ele é muito ruim quando você anda fora de asfalto. Ele trepida muito, ele vibra muito, treme muito, ele acaba soltando alguns parafusos. Aqui ele soltou um parafuso na lateral, que aí deixa movimentando bem aqui a parte de trás. Porque trepidar, eu acho que qualquer tipo de veículo acaba soltando uma coisa ou outra, acaba precisando ser revisionado com mais frequência. Mas fora isso, ele é excelente, é ótimo para mobilidade, principalmente em cidades pequenas. Por exemplo, aqui eu moro numa cidade pequena, litorânea, aqui em Caraguatatuba. Para o meu uso do dia a dia, eu nem preciso tirar o carro nem a moto da garagem. Consigo almoçar no centro, fazer o que eu preciso no centro, voltar. Algumas vezes, quando eu preciso fazer algumas compras, algumas poucas compras no mercado, consigo carregar a sacola na mão ou no guidão aqui dele. Acaba sendo bem útil, porque ele é pequenininho, põe a cestinha do mercado em cima dele. Segue umas imagens para vocês verem eu andando um pouco com ele. Acredito que a maior parte aqui do público já conhece muito bem patinete, porque existem diversos lugares que você aluga na rua para poder se locomover. Existem diversas escalas de custo, existem patinetes com amortecedor para poder ser melhor off-road, para esse chão que não são asfaltados. Então existem diversos níveis. Esse daqui, na faixa dos R$ 3.000, geralmente é muito difícil encontrar algum que tenha algum tipo de amortecedor ou seja feito para off-road, mas eu gosto bastante. O pneu desse patinete, ele é um pneu que é à base de ar, que você tem que encher ele. Eu acho que é até um pouco mais agradável quando sai um pouco do asfalto, porque o pneu dá uma leve segurada na trepidação, diferente de patinete que tem a roda 100% borracha, que você sente muito mais a trepidação fora do asfalto. Acaba sendo um pouquinho pior fora do asfalto, não consegue ir uma velocidade tão legal. Mas no asfalto, qualquer patinete, roda de borracha, roda com câmara de ar, todos eles são muito bons. Pelo que eu testei, eu até tinha mostrado anteriormente o Tomate, que é o patinete da minha namorada. Todos eles têm uma alta performance ótima. Até o Tomate ele tirou um desempenho, uma autonomia bem maior que esse daqui da Xiaomi, considerando que esse daqui da Xiaomi tem quase 2 anos de uso. Pelo conforto que eu sinto, pela mobilidade, eu super recomendo, mesmo depois desses 2 anos de aquisição desse patinete, ele ainda continua sendo um transporte super útil para mim, um transporte que acaba agilizando, que acaba sendo mais rápido para poder chegar a alguns lugares, considerando que existe algumas ruas que têm uma quantidade grande de lombadas.
dependendo do lugar que eu vou, ele chega até mais rápido que carro, porque ele tá conseguindo pegar aproximadamente 30 quilômetros por hora. Mais pra frente estarei falando de outros veículos, tanto do longboard quanto da moto, que tem um pouco mais de contras, digamos assim, diferente desse cara. Então, se fosse para eu recomendar alguma coisa para iniciar na parte de mobilidade elétrica, com certeza eu recomendaria o patinete. Eu acho que eles estão mais bem construídos, mais bem resolvidos, talvez porque teve uma demanda no começo, quando começou a ser popular o patinete. Eu acho que a engenharia dele acabou dando um gás para poder se resolver os problemas, para poder deixar algo bem construído, bem performático e bem utilizável no dia a dia. Bom, é isso aí, vamos pro próximo. Então eu vou falar um pouco sobre o longboard elétrico. Para mim, ele é o mais divertido, mais insano, que dá mais adrenalina e que dá mais medo de cair também, porque eu não quero imaginar caindo de um skate a 35 km por hora, porque não deve ser uma queda muito boa. Eu vou falar um pouco sobre os prós e contras. Eu vou começar com as vantagens dele, que são incríveis. Se você pega um longboard como esse off-road, como estou mostrando nas imagens aí, ele pega em terrenos mais diversificados. Ele tem uma velocidade, quando eu comecei a passar um pouco dos 30 km por hora, o negócio dá uma adrenalina absurda, porque tipo, você preza pela sua vida, literalmente. Então, de fato, esse daqui talvez seja um dos mais perigosos, dependendo das suas habilidades, que exige bem mais treino. Você precisa andar mais vezes, por mais tempo, para poder ir se adaptando, ganhando força na sua panturrilha. Mas esse processo evolutivo já é muito legal, porque conforme você vai aumentando a velocidade, você vai se adaptando e vai sempre tendo mais adrenalina. Além do conforto de você andar na orla de uma praia, de andar num parque, conseguir andar em rua pavimentada, em rua com bloquete, conseguir passar um pouco por cima de terra, de grama. Pensando bem, esse daqui é o mais próximo do hoverboard, do De Volta para o Futuro, que eu acho de sensação, porque quando você vai movimentando de um lado para o outro, vai sentindo aquele flow, aquela sensação de controle que você está de fato deslizando, até mesmo pelas rodas serem de borracha, dá uma sensação maravilhosa. É um produto muito caro, mas você paga pela experiência que ele te oferece. Diferente do patinete elétrico, diferente de uma moto, de um carro, que você preza pelo transporte e locomoção de um ponto a outro, o longboard necessariamente você não precisa ter um destino final. Só pelo fato de você estar andando com ele já é muito divertido. Andar em lugares diferentes, testar coisas diferentes, subir um pouco de ladeira, descer, ele dá uma gama de possibilidades absurdas. Agora eu vou falar um pouco sobre os contras. Na verdade, os contras dele eu acho que foi mais por culpa da minha escolha. Ou por que por culpa da minha escolha? Porque já existem marcas muito bem consolidadas, muito bem construídas, muito bem vedadas em questões de água. Só que aqui no Brasil, você praticamente não consegue encontrar longboard elétrico. Se eu não me engano, a marca Two Dogs deve ser a mais acessível aqui, mas não oferece uma potência tão legal de andar a 30, 40 km por hora. Quem tiver Two Dogs fala aqui, talvez eu esteja desatualizado, mas pelas potências que eu vi no mercado não era tão do meu agrado. Então, vamos aos contras que eu acho que foi culpa minha. Quando eu estava pesquisando, eu achei esse daqui. Falava que oferecia até 40 km por hora, se não me engano, uma autonomia de 20 km, 25 km. Eu falei, esse é o que me atende. Esse daqui é o que eu quero. Então eu fui e comprei ele, mesmo sabendo que ele era mais homemade, ele era mais caseiro, digamos assim, que não é bem de uma marca específica, mas sim de uma pessoa que importou todas as peças, fez toda a montagem e vendeu como produto. Então, acabei encontrando algumas falhas, entrou água, ele parou, tive que trocar a placa principal dele, depois a bateria não foi mais a mesma, e tudo isso foi num período de um ano, mais ou menos. Então, um ano com ele, eu já vi que diversas coisas aconteceram, já tive gasto, já tive que trocar as câmaras
dos pneus traseiros, porque de acordo com a bicicletaria que eu levei lá, eles falaram que tinha torcido, que estava totalmente torcido a câmara e acabou rasgando de uma certa forma. Então eu vi com a pessoa que me vendeu, ele me deu todas as instruções, falou a câmara exata que precisava pro pneu, comprei e ficou tudo certinho, consegui encher normalmente. Depois eu fiz uma revisão nele geral, andei por mais um tempo depois de ter arrumado ele por causa dessa evasão de água, porque eu passei por uma poça leve de água e ele, pelo fato, ele não mergulhou nem nada, só pelo fato de ter espirrado e entrado por uma vinca dele, ou ele umedeceu a parte interna da placa e acabou pifando. Eu vou mostrar o que eu percebi. Conforme eu fui olhando, fui analisando, entendendo mais ou menos o long, eu percebi que já para começar, essa parte de metal ou alumínio, não sei exatamente qual que é esse material, que teoricamente protege a bateria e a placa controladora dele, você percebe que ele está só em um bloco só. Isso daí eu percebi que é um problema porque geralmente o shape ele tem flexibilidade, então ele enverga e entorta. E isso daqui não é um material que suporta o tipo de envergadura de um longboard elétrico. Então, esse daqui já é a primeira coisa que eu percebi que não foi muito bem pensada. Então, com isso, acabou gerando diversos problemas e agora o problema atual ele só está funcionando uma roda. Eu acho que foi problema também na placa principal novamente. Não passei por nenhuma água, não sei se foi oxidação. Eu moro numa cidade litorânea. E já mais dor de cabeça, agora para comprar uma outra placa já está o dobro do preço. E então é um produto que está saindo bem caro para mim, justamente pela talvez uma escolha precipitada ou uma má escolha, não sei dizer, da onde eu decidi comprar ele, talvez. Eu vou mostrar para vocês uns takes que de fato existem longboards bem construídos para vocês perceberem a diferença da construção deles. Eu estive na CES, eu tenho até um vídeo aqui do canal falando só sobre a CES, que é um evento internacional que acontece em Las Vegas, e lá tinha bastante empresas já montadas com produtos já lançados, mostrando os produtos para revendedores. Eu vi longboards elétricos muito bem construídos, que vocês já devem estar aí vendo as imagens, que você percebe a construção, você percebe que a caixa dele é dividida em duas, justamente para poder comportar a envergadura, a flexibilidade do shape. Você consegue perceber a montagem das rodas, a qualidade do shape, o como é diferencial uma coisa bem estruturada, uma coisa bem montada. Então, basicamente, eu acredito que eu posso falar, os contras foi mais por culpa minha. Os contras foi mais culpa minha, da minha escolha e da minha precipitação. Mas eu tenho um amigo que tem longboard de marca de fato já consolidado no mercado, porque ele conseguiu importar, conseguiu trazer de fora. E nunca vi dando relato de problemas, principalmente os problemas que aconteceu comigo. A diversão é muito garantida nessa questão. Só tomar cuidado com a conexão do controle, como que você está fazendo, ou para onde você está indo, porque já vi relato do controle, porque o controle é sem fio com a comunicação com o long, do controle acaba a bateria, ou desconectar e estar numa ladeira, não ter como frear, porque você também freia pro controle e sair meio desgovernado. Então eu acho que é um brinquedo, digamos assim, bem radical, é um brinquedo perigoso. Até o perigo é proporcional à emoção que você acaba sentindo, mas tem que fazer com responsabilidade e bom senso. O longboard elétrico é um produto, é um brinquedo sensacional, sensacional. Então esse daqui é um pouco dele. Qualquer dúvida mandem aí. Pessoas que tiverem experiências com marcas diferentes, por favor, entre em contato comigo, porque eu adoraria saber o review de cada uma delas. É isso aí, vamos pro próximo. Valeu! Bom, agora é o momento para poder falar um pouco sobre a VATS W125. Esse daqui é um dos que eu mais gostei, mas também foi o que mais me deixou decepcionado. Assista até o final desse review aqui, porque vocês vão entender o porquê eu não recomendo essa marca ou modelo de moto. Para começar, ela tem diversos pontos positivos. Os pontos negativos acabam sendo por questões de falhas de fabricação, acredito, ou até mesmo da parte de engenharia da moto. Mas fora isso, ela tem benefícios bem legais e ela é super divertida.
super divertida de dirigir, ela teoricamente não faz barulho. Por que teoricamente? Porque a qualidade das peças delas não são tão boas assim. Peças foi uma coisa que gerou bastante problema. Eu já tô há alguns meses usando, já tá com, deixa eu conferir aqui, quase 3.000 quilômetros rodados a moto. E atualmente ela faz barulho de freio, faz aquele chiado parecendo bicicleta velha. Tem hora que ela faz nheque-nheque na parte do amortecedor traseiro. Já teve os momentos que ela começou a fazer um barulho completamente estranho de alguma coisa quebrada na parte da frente e tinha acabado estourando a proteção do rolamento dela e tinha entrado água dentro do rolamento. Essa moto aqui, falando de valores, eu paguei aproximadamente 25 mil reais nessa moto, com a inclusão de 2 baterias nela. Que a proposta era cada bateria rodar aproximadamente 60 quilômetros, totalizando 120 quilômetros. Essa moto não tem inteligência suficiente para poder alternar entre uma bateria ou outra, gerenciando a energia automática, então eu tenho que abrir a parte da frente, o galão da frente da moto, para poder trocar, como se fosse trocar de tomada para uma bateria para outra manualmente. Então quando uma acaba eu tenho que parar na estrada ou na rua que eu tô, abrir o tanque, trocar o cabo e continuar o passeio. É muito estranho isso, mas ok. Quando eu comprei, eu aceitei isso. Eu vi, pô, é meio chato, mas é aceitável. Então, ok, vamos lá. Testando ela acabou não sendo uma coisa tão dificultosa, só tenho que tomar cuidado se eu não tô em alguma via de alta densidade de veículos e conforme com a quilometragem rodada. Vou começar pelos prós. Tem coisas bem legais, por exemplo, é uma moto que não faz barulho de motor, então é uma moto que não vai atormentar, você só vai escutar o barulho do vento e ainda consegue conversar com garupa. É super legal. Ela tem uma velocidade máxima de 80 km por hora, que eu consegui com o meu peso. Eu tenho 1,83 de altura, peso entre 75 a 80 quilos, depende da época. Eu consegui no máximo, estourando 82, 83 km por hora. Se eu não me engano, dizem que ela faz 90 km por hora, mas com a resistência do vento e dependendo do peso de quem está pilotando, não consegue chegar nessa velocidade, mas 80 km por hora tá ótimo. É uma velocidade boa, não precisa mais que isso, tanto é que ela é uma moto que não consegue uma distância tão longa, então não dá para fazer uma viagem longa com ela. Talvez você não pegue uma via de 120 km por hora. Ela atende bem. Eu moro numa cidade litorânea, plana, asfaltada, e então inicialmente eu estava tirando o máximo de autonomia dela. Eu estava conseguindo andar os 120 quilômetros. Algumas vezes uma bateria fazia 55 quilômetros, a outra fazia 50, mas quando eu andava no modo econômico eu consegui fazer 60 quilômetros por bateria. Fiquei até feliz quando chegou os 60 quilômetros, aí ela passou a desligar. Os contras é que essa construção de moto é basicamente um protótipo, porque ela deu e dá muitos problemas. Muitos problemas. Quando a moto chegou, eu vi que ela não parecia que tinha, eu não vou afirmar aqui, porque senão podem contra mim, mas não me parecia que ela tinha sido revisada. Ela veio fazendo barulhos, eu não entendia da moto, porque eu ouvia barulhos que de fato não eram comuns, que eu fui descobrir depois, porque eu percebi que o farol da frente estava solto, estava faltando 2 parafusos quando ela chegou, e eu percebia que o alarme dela estava super sensível. Até no momento que aconteceu o primeiro problema crítico. O primeiro problema crítico foi a moto ela não desligava mais, eu precisava desligar ela diretamente pelo disjuntor. Isso era muito problemático porque eu não conseguia mais ligar alarme e ela ficava completamente vulnerável à moto. E depois eu levei lá, eles recolheram a moto, mandaram alguém para buscar a moto aqui em Caraguá, já que atendem só em São Paulo. Foi ótimo essa parte do serviço. Descobriram que o alarme tinha queimado. Esse foi o primeiro problema. Além desse problema, eu já havia notado que o mostrador de bateria dela nunca abaixava, ele só abaixava quando a bateria estava para morrer. Para no final da vida dela,
ela simplesmente começava a oscilar totalmente, de repente, puf, apagava a moto. Aí, pela inércia, eu ia saindo da pista e parava a moto e trocava a bateria. Sorte que eu comprei com 2 baterias, senão isso seria um baita de problema. E como que eu fiz para poder saber se a bateria está acabando, já que ele não mostra a quantidade? Tem um mostrador no trip da moto, você consegue ver a quilometragem que você andou. Tem o odo, que é a quilometragem total, e tem o trip, que é a quilometragem a partir do momento que você resetou. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a recarregar a bateria até o 100%, reiniciava o trip, desligava e ligava a moto 2 vezes para poder saber que o trip não vai resetar sozinho posteriormente, caso resete com ela ligada. Acabei descobrindo os macetes dela. Esse problema da bateria foi uma coisa que eles não resolveram até hoje. E falaram por documento oficial deles que não iam resolver, que é um problema de engenharia e queria por umas versões futuras. Só que eles não vão me dar a versão futura de uma moto. Então, eu que me ferre com esse problema. Passando para a próxima, aconteceu de entrar água no acelerador. Depois que eu descobri como que é o contato dele, então tem que passar WD-40 no acelerador. Então a moto começava a acelerar sozinha do nada e depois pifou, não conseguia acelerar. Nem eles sabiam como resolver isso. Eu fiquei por 3 dias sem usar a moto, até me darem um acelerador novo e que no final eu vi que tem uma indução nesse acelerador quando você gira ele. Pode ter entrado uma gota e dado uma descalibrada nele ou um tipo de curto, que depois eu acabei solucionando isso passando o WD-40 nela. Próximo problema de vários deles foi quando esse cara simplesmente quebrou. Simplesmente eu acelerei, a moto começou a vibrar muito, começava a emperrar o motor e de repente começava a dar um cheiro de queimado. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Aí eu percebi que o motor estava emperrando. De repente, não sei se ele fundiu, não sei se esquentou muito, não sei o que aconteceu, ele pifou. Aí precisei de uma ajuda para pegar um carro grande, para guinchar a moto. Guinchei a moto, trouxe de volta, buscaram, trocaram o motor. O bom é que pelo menos a Watts estava se responsabilizando por esses problemas. Só não quiseram se responsabilizar pelo problema do mostrador de bateria. Aí quando a moto voltou, ela volta com mais barulho, porque parece, não tenho certeza porque eu não estou lá, parece que eles não testam a moto, eles não andam com a moto quando faz manutenção. Voltou com barulho, que foi no momento que percebi que o rolamento da frente, o protetor do rolamento da frente estava estourado. Que levou para a oficina aqui e mostraram para mim. E depois, agora, gravando esse vídeo, eu testei mais a moto e depois que a moto voltou, fez toda a desmanutenção, consertou o protetor de rolamento, mas já no momento que trocou o motor, ela perdeu 10 km de autonomia. 10 km de autonomia de cada bateria, então no total foram 20 km aproximadamente. Então ela está fazendo de 90 a 100 km no total, que foi uma perda bem drástica. Então agora por outras questões, estou tentando resolver isso de outras formas, porque quando a garantia acabar dela, ó, eu me ferro porque com certeza vai continuar dando problema, vai dar mais problema e eu vou ter que arcar com prejuízo. Então eu estou resolvendo de outras formas, então é por isso que eu não recomendo esse modelo pelo menos a Watts, ela se mostrou apta a tentar resolver os problemas, apesar de ter problemas que eles mesmos não conseguiram resolver, como o mostrador de bateria. Para resumir esse mostrador de bateria, imagina você tem uma moto a gasolina ou um carro a gasolina que fala que está com o tanque cheio. De repente o carro começa a falhar e fala tanque vazio e não dá tempo de você abastecer. É basicamente isso que acontece nessa moto, só que com um mostrador energético. Mesma coisa de ter um celular que fala que está o tempo todo 100% de bateria até ele desligar, entre outros dispositivos que se encontram por aí. Mas no geral, enquanto eu estou com ela, eu me diverti, experiências muito legais. Só faltava ser uma moto completa, não ser um protótipo e não dar problema, que nem está dando. Se não desse essa quantidade absurda de problemas,
Meu, a moto elétrica é muito legal. Mais pra frente eu vou procurar outros modelos, outra marca, eu vou ver até onde isso vai. Essa da Watts, eu comprei ela porque eu não tinha visto reviews negativos. Eu não sei se é porque não teve tanta gente que faz reviews que comprou ela, mas a experiência é legal, a experiência de dirigir, a experiência de curtir, de brincar, de passear é muito legal. Porém, a experiência com a empresa, a experiência com o produto é terrível, terrível. Então esse é o motivo porque eu não recomendo, pelo menos esse modelo de moto. Se você for comprar uma moto elétrica, verifique a qualidade dos amortecedores. Essa moto é super molenga. Quando eu levei lá para manutenção, falaram que não tinha como ajustar essa parte da frente. Quem entenda de moto, comente aí se tem como ou não deixar essa parte mais dura. Aqui ninguém, geralmente nenhuma oficina de moto tem a chave para esse amortecedor de trás. Ele tá tão mole que ele bate no para-barro aqui, ou acho que é para-barro que se chama, e assim por diante. Não dá para ver marcas de uso por causa de problemas no amortecedor, pastilha de freio com muito ruído. Então, antes de comprar uma moto elétrica, verifique se o mostrador de bateria está correto, verifique a autonomia, verifique a qualidade das peças, verifique a viabilidade de conseguir essas peças quando derem problema, se tem entrega fácil, se tem como pôr peça de motos normais nela no lugar. Então tomem cuidado, é um produto super foda, é um produto que eu vejo bastante futuro, porém toma cuidado qual marca, qual modelo, qual tipo de moto que vai ser comprado, que você está vendo e vai comprar. Veja bastante review, não, veja review de quem tem o veículo antes de fazer a compra, porque não é um produto barato. Com um preço de 25 mil reais você consegue comprar uma baita de uma moto de estrada. Então é isso aí. Esse é um pouco sobre a VATS W125. Eu tenho que segurar um pouquinho. A chave tá com a Pera, a Thaís? chave deve estar com a Thaís. A chave do carro tá com você, né? Não tava ligando. Agora estamos aqui dentro do BYD, dirigindo um pouquinho, até para poder conversar aqui um pouco com o nosso amigo Maurício, e ele vai falar um pouco sobre as experiências que ele teve, o que ele está mais gostando aqui no carro. Pode falar, Maurício, um pouquinho das suas experiências, o que você está achando desde o momento que você comprou o BYD. Opa, pessoal, tudo bem? Olha, cara, na minha opinião, o ponto alto desse carro, fora ser, obviamente, um carro elétrico, é que é todo o nível de tecnologia embarcada que a gente tem dentro dele, pelo ponto de preço dele, é um negócio impressionante. Eu gosto muito, especialmente do sistema de câmera dele, a própria multimídia te dá muita liberdade de fazer muita coisa, e eu sou entusiasta de tecnologia, né? Então, assim, eu gosto bastante, principalmente da parte tecnológica. A questão de sensação de tecnologia. Eu já tive a experiência de dirigir um Tesla, tem até um vídeo falando sobre o Tesla aí no canal. Mas o que eu sinto dirigindo aqui na BYD não se difere muito do Tesla. Ok, tem a parte de autopilot a mais no Tesla e também é um carro uma linha acima do, por exemplo, do BYD Dolphin. Mas a sensação que eu estou sentindo aqui dirigindo ele agora é muito boa. A sensação de não ter o ruído do carro, da construção dele, de não fazer barulho na lataria, entre outras vantagens. O painel digital, eu adoro o painel digital, então tudo sendo digital é muito gostoso a sensação, é muito legal, tem um visual bonito, a tela rotacionar, você sente que você está em um veículo que tem uma tecnologia de primeira, que você de fato consegue ter essa sensação que você já está no futuro, num futuro que é o presente hoje em dia. Uma das minhas partes preferidas dele é o sistema de câmera, né?
Eu gosto muito da câmera 360. Eu acho que para dirigir em lugares, em espaços pequenos, essa câmera aérea é muito legal. Ele faz a câmera 3D, que vê. Aqui, ó. Você consegue ver o carro em terceira pessoa, isso é muito legal. Isso é muito legal. Então para aquelas pessoas que têm problema de parar em faixa e não tem referência física dos lados, daqui você consegue parar em qualquer faixa perfeitamente. É muito legal. E quais mais aplicativos que você costuma usar aqui, Maurício? A gente usa. A minha noiva gosta de assistir Twitch. Ela vai assistindo geralmente pro trabalho, vai escutando, né? A gente usa o Spotify, obviamente. Eu tenho o Home Assistant, que é o meu aplicativo de Smart Home, que integra todo o sistema da minha casa. Então, pelo que vocês estão vendo, que o Maurício está mostrando, você praticamente, além de ter um carro, você praticamente tem um dispositivo próprio. Você praticamente Sim. tem um tablet onde você consegue instalar o aplicativo que você quiser. Então, além de ter o controle automático do carro, além de ter a dirigibilidade dele boa, você também pode ter o controle da sua casa, como o Maurício está fazendo. Uma coisa que me impressionou muito nele foi o ar-condicionado. Eu tinha um certo preconceito com ar-condicionado elétrico, né? Porque você acha que ele não vai... Porque ele não tem o compressor a gasolina, né? Que tem um carro a combustão. Mas o ar-condicionado dele é muito forte, gela muito. É um dos ar-condicionados mais fortes que eu já tive em carro meu. Então é bem interessante. A Thaís, que ela junto com o Maurício adquiriram o BYD, ela tá lá com a moto elétrica, com a minha GoPro, que eu não sei se vai estar pegando as imagens boas. Mas estamos fazendo esse teste em conjunto. E é super legal ver esse silêncio, porque o que mais me incomoda hoje em dia é barulho, assim, esses barulhos da combustão. Então, por exemplo, aquelas motos barulhentas, pelo amor de Deus, pra mim é muito legal ter as motos mais silenciosas, os carros mais silenciosos, porque além de ser mais agradável para os ouvidos, também para o meio ambiente, porque diminui a poluição sonora também. Não só a questão de emissão, mas também o som também polui, porque tem diversos animais também que têm alguma sensibilidade, algum tipo de sensibilidade, algum tipo de frequência sonora também. Uma outra coisa legal também desse carro é que ele também tem 4G. Eu não sei, Maurício, você põe um chip nele ou você pega LTS? Não, ele vem com um chip que fica aqui, embaixo atrás desse painel plástico aqui, do lado do porta-luva, tem um chip. Ele dura 2 anos de graça, incluso pela BYD, e aí depois de 2 anos, se você quiser, você pode trocar. Isso é super legal, porque eu tinha dúvida se era chip ou se era LTS, porque geralmente smartwatches que a gente usa tem a versão LTS. Que você acaba... Eu não sei como funciona esse processo, ainda não tentei, não sei se é um serviço que você já pega diretamente com a operadora, mas é muito legal o chip, porque chip é muito mais prático, você não precisa ficar fazendo nada mirabolante, você pode até usar uma coisa pré-paga, né, se bobear. Exatamente. E o motivo dele vir com chip incluso, dele ter chip, é para você poder controlar ele pelo celular. Muitas vezes, isso é uma coisa legal de falar desse carro. Muitas vezes quando a gente tá no shopping, por exemplo, e tá sol pra caramba, ele tá no sol, uns 15 minutos antes da gente sair do shopping, eu peço pra minha noiva ligar o ar-condicionado, a gente chega, o carro tá fresquinho, é muito legal. Que ótimo. Esse é o principal uso do chip dele. Quando eu tenho que esperar em algum lugar pra fazer qualquer coisa, eu fico de boa aqui, eu fico interagindo com ele, ou então eu casto alguma coisa no celular. Eu sei que tem gente que liga, ele tem uma porta USB aqui dentro, tem gente que liga controle pra rodar emulador e jogos aqui, então dá pra você jogar com controlezinho. Aqui ele tem aceleração bem rapidinha, que é super gostoso. É uma das coisas que eu mais gosto de carro elétrico, é esse torque que falaria. Ele tem, na verdade é um arranque, né? Ele tem um arranque muito instantâneo, ele não nega fogo. Isso é a coisa mais legal, porque quando você tá no carro a combustão, você tem que esperar o giro do motor para depois ele começar a ir. Tem que construir giro. Então alguns você até consegue tirar delay de pedal, que é o atraso do pedal que tem, que acaba sendo um controle de emissão, que dizem. Essa parte de aceleração do carro elétrico é muito gostoso, dá vontade de ficar fazendo isso o tempo todo, só por sentir o friozinho da barriga. É isso aí. Enquanto tá dormindo sempre. Por favor, aperte seu cinto de segurança.
Eu acho que é porque eu acho que você tá apoiando do seu lado, ele acha que tem alguém sentado aí do lado. Você quer que eu falo de novo? O que você tá achando? Você tem um wallbox em casa, né? Sobre a parte de estações de recarregamento durante a estrada, autonomia de bateria, fala um pouco sobre isso. Beleza. Bom, aqui na praia a gente tem muito menos opção que São Paulo, né? Quando a gente vai para São Paulo com esse carro, ela é tranquilo. Qualquer lugar você acha lugar para carregar. A gente instalou o wallbox em casa por causa disso, é o wallbox que veio com ele mesmo. E ele foi instalado no bifásico de casa. Foi super simples a instalação, não tem nada demais. Eu chamei o eletricista, ele instalou, colocou um disjuntor e um outro negócio lá para proteger contra surto, mas fora isso é uma instalação super normal. Ele carrega durante a noite, quando a gente está dormindo. Então, assim, esse carregador que vem com ele leva entre 5 e 6 horas para carregar completo. Que não tem problema, porque você carrega quando vai dormir, porque você está dormindo. Exatamente, a gente carrega. E assim, ele faz tranquilamente os seus 300 km de autonomia, esse modelo aqui. Quando a gente vai para São Paulo, a gente para sempre no... São Paulo tá a 170 km daqui. Sim. A gente poderia ir direto, tá? Se a gente quisesse, mas ia chegar lá com pouca bateria. Então a gente para no Frango Assado, que tem aquele carregador Ultra Fast. Legal. E aí a gente carrega em 25 minutos, ele faz a carga cheia. Lá é um pouco mais caro. Então, assim, para fazer uma carga cheia lá ia sair uns 80, 90 reais nesse Ultrafast. Em casa, eu faço uma carga cheia nele com 40 reais de conta de luz. É muito pouco. E lá em São Paulo, se você quiser achar os Ultrafast, tem o aplicativo de mapa dele já tem como você encontrar. Que legal, funciona bem parecido com o Tesla atualmente, então. Sim, o Tesla ele tem a rede de supercharger, né? Então, e aqui o aplicativo de mapa dele, já tem até um botãozinho aqui do lado. E ele encontra os carregadores. Aqui em Caraguá quase não tem, né? Mas então ele vai mostrar. Ele mostra o Vale do Paraíba aqui. São José dos Campos já tem bastante, São Paulo tem um monte, então aí fica tranquilo. Uma coisa curiosa, porque com a moto eu gasto aproximadamente R$4 de energia a cada 120 km. Acaba sendo até mais barato ainda, né? Uma coisa interessante que eu notei quando a gente começou a ir e voltar de São Paulo é que a volta, como é uma descida, né? Você tá descendo a serra, a volta de São Paulo é muito mais tranquila do que a subida. Ele sente bastante subir a serra, só que em compensação, na volta, ele carrega a bateria durante a descida entre 3% e 4%. Quando você começa a descer a serra, quando você acaba de descer a serra, você tá geralmente com uns 4% de bateria a mais do que quando você começou, porque ele vai regenerando, né? Nossa, então a regeneração dele é super potente. Quero ativar a câmera 360 para estacionar aqui e filmar isso daí. Vamos lá. Tá bom, não desliguei ainda. Já ia desligar. É legal. Boa. Aqui a câmera 360. Aqui a gente não tem muita referência de carro, então a gente consegue... Mas a aérea é muito útil para estacionar, dá uma olhada. A aérea é mais útil ainda. É mais útil ainda, na verdade. Quando você gira o volante... aqui eu já sei que não vai entrar, então o que eu vou fazer? Vou chegar um pouquinho mais pra frente. Vamos ver se ela entra de primeira. Girando aqui. Muito legal. Aqui, Ela, deixando aqui, teoricamente ele vai entrar. Dá uma soltada. Ajustando. Entra direto. Olha que legal a visão. A visão aérea é muito boa. É muito boa. Aí. É muito legal isso daqui. Estaciona perfeito em qualquer lugar. Farei aqui algumas perguntas para Thaís, até mesmo para poder ver uma perspectiva diferente. Até bom ter mais de uma pessoa que a gente consegue ver em dupla perspectiva. Como a autonomia do BYD Dolphin atende às suas necessidades do dia a dia e viagens mais longas? Cara, é sensacional. Assim, eu vou daqui do centro até a Tabatinga com 100% de bateria, eu uso 4% da minha bateria de ida e 4% na volta. Eu consigo aí em torno de... A semana inteira eu vou. Aí quando eu chego em casa pra carregar, ela tá em torno de 50%, 45%. Aí eu dou uma carguinha lá em casa e volto pra 100%. Então, durante a semana inteira, eu posso usar o carro à vontade. Agora, em questão de viagem, tem menos autonomia na estrada, mas nesse percurso da estrada, existem vários pontos de carregamento. E, inclusive, tem um ponto de carregamento que é super rápido. Então, o tempo que a gente leva pra comer, que é uns 20 minutinhos,
a gente, por exemplo, chega em São José com 60%, coloco 20 minutinhos, já fica 100% e eu posso seguir para São Paulo. E uma coisa interessante que a Thaís falou, que ela falou que vai até Tabatinga, que dá mais ou menos quantos quilômetros? Acho que uns 14. 14 quilômetros, que Cerca de 14. que é basicamente a ida pro seu trabalho, né? Porque é lá que você todo dia trabalha. eu ida e volto pro meu trabalho. Então, ó, isso daí é uma usabilidade muito boa para quem trabalha numa distância razoável, 14 quilômetros é uma distância até que perto, né? Uns 20, 25 minutos até lá. Então, e aí você acaba tendo que pegar a estrada, no caso daqui de Caraguatatuba até o bairro Tabatinga. Quais funcionalidades do painel interativo do BYD Dolphin você mais utiliza e por quê? Essa pergunta aí é interessante porque eu gosto de assistir na Twitch. Então, e o Twitch, pra você colocar, não precisa, acho que colocar aplicativos terceiros ou alguma coisa assim. Ele já entra no próprio aplicativo do carro. É bem legal. Eu vou só vendo vídeo, YouTube, essas coisas. E o bom é que dá pra ficar escutando coisas diversificadas, até mesmo porque o carro tem internet próprio, o 3G próprio. Tem internet, cara. Não precisa ficar aparelhando o celular nem nada. Ele só ligou, colocou onde você quer YouTube ou Twitch, ele já entra. Isso que é a parte, nossa, uma parte muito legal, muito útil. Bem melhor que do Honda. Até mesmo que eu tava conversando com o Maurício, que você encaixa o chip do celular direto, não é nada LTS. E que acaba dando até pra fazer planos pré-pagos, pra pessoas que não querem pagar um plano de internet só pra ele. Agora, a terceira pergunta. Como a experiência de dirigir o BYD Dolphin difere dos outros veículos que você já possuiu? Assim, o meu veículo anterior era um Honda Civic, ano 2018. Era muito gostoso, bem confortável, mas, cara, o banco desse carro é sensacional. É muito confortável, muito gostoso de fazer viagens. Eu não sou uma pessoa que viaja tanto, por isso que é legal a escolha do elétrico. Eu sou uma pessoa mais de cidade. Mas, assim, em questão de conforto de viagem, quando eu faço, às vezes, uma vez no mês, é bem mais confortável que o Civic, ou banco, assim. E, assim, em questão de conforto. E em questão de correr com o carro e falar, eu vou andar correndo na estrada, né? Esse daqui, ele tem uma aceleração muito legal, ele acelera mais rápido, ele arranca mais rápido que o Civic, porém, durante a estrada, para manter aquela velocidade, assim, 140, 150, até 160, ele perde um pouco a estabilidade. O Civic é bem melhor nesse aspecto. Mas esse carro não deixa de desejar, não, é bem legal. Que ótimo. Agora, a última pergunta. Com base na sua experiência, quais melhorias você gostaria de ver em futuros modelos de carros elétricos? Acho que é uma coisa que todo mundo gostaria, né? A autonomia do carro. Uma bateria que fosse, assim, 1.000 km, 1.200, que nem tá vindo no novo Tesla aí. Nossa, e uma coisa interessante, agora falando sobre o mais do futuro, se você pega o carro da fila lá, da Sony com a Honda, ele tem um esquema bem interessante. No painel do carro, você consegue trocar por câmera, e ele gera realidade aumentada com as setas no chão da rua, pra onde você tem que ir. Então, o Waze em realidade aumentada. Então, nossa, é muito empolgante mesmo a parte do futuro disso. Então, encerrando aqui um vídeo, aqui eu foquei bastante no BYD. Então, provavelmente eu estou fazendo um vídeo independente só de BYD, além do vídeo que eu estou fazendo em conjunto com todos os veículos de mobilidade elétrica. Então, para finalizar, muito obrigado, Thaís. Obrigado, Caio. Vem cá, Maurício, muito obrigado. Então, mais pra frente, mais pro futuro, fazer de vários carros, várias partes de mobilidade elétrica e falando um pouco sobre a tecnologia. Então, aqui no canal também temos um vídeo que eu vou mostrar para vocês falando um pouco sobre o Tesla, para quem quer saber mais um pouco sobre a parte de mobilidade elétrica. E muito obrigado e até mais.